Bom, gente, vamos então aos temas do dia. Olha só, um assunto polêmico, né, para começar a semana. O presidente Temer visitou no sábado a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. O encontro ocorreu na casa dele em Brasília e foi feito fora da agenda, a pedido do presidente, que telefonou para a ministra durante a semana para pedir uma reunião. Na saída do encontro, Temer disse que ambos trataram sobre segurança pública e sobre a intervenção no Rio de Janeiro. A assessoria de Carmen Lúcia manteve a versão e classificou a conversa como absolutamente institucional. O problema é que a reunião ocorreu poucos dias depois da inclusão de Temer no inquérito que apura repasses da Odebrecht ao MDB em 2014. Ele anda muito irritado com isso, né? Argumenta que um presidente em exercício não pode ser investigado por acontecimentos anteriores ao mandato. Lembrando que o pedido, né, de inclusão nesse inquérito foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O ministro Fachin, do Supremo, acolheu. Vera, começo então esse tema com você. Esse encontro entre os dois é, no mínimo, inconveniente, né? Como é que você analisa? Enfim, garantem que só discutiram segurança. É muito difícil de acreditar, Patrick, principalmente porque logo antes do encontro, todos os aliados do presidente diziam que ele levaria uma espécie de arrazoado jurídico para justificar que, no entender dele, a sua inclusão no inquérito dos portos e no outro inquérito que investiga as delações da Odebrecht e principalmente a quebra do seu sigilo bancário seriam inconstitucionais. É este o escopo que leva o presidente a ir conversar com a presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa mania da Carmen Lúcia, que antes não era tão comum e agora está se tornando mais comum, de conversinhas ao pé do ouvido, vai acabar por deixá-la numa situação bastante complicada. Na semana passada, diante da notícia de que dois ministros do Supremo pretendiam levar em mesa, quer dizer, fora da pauta, habeas corpus que tratariam da questão da prisão em segunda instância, o que ela fez? Em vez de esclarecer com seus colegas na sessão plenária do Supremo abertamente, os chamou em seu gabinete para dissuadi-los de levar os casos ao plenário, sem que ela colocasse na pauta. Agora, diante dessa situação com o presidente da República, ela aceita um encontro com ele fora da agenda e em privado, algo que não deveria ser feito, porque são dois presidentes de poderes. Um poder está investigando o presidente, ainda que a gente discuta se isso pode ou não ser feito, e a gente tem feito isso aqui com diferentes entendimentos. O fato é que essa investigação está aberta. Então não é nada prudente, não é nada republicano que se encontrem fora da pauta, fora dos seus gabinetes, nas residências oficiais. Isso é tudo que a gente tem condenado aqui quando é o Gilmar Mendes. Não tem diferença. A gente condenou quando o Lewandowski se encontrou com a Dilma Rousseff lá em Portugal. Não tem diferença. Ministra Carmen Lúcia incorre no mesmo erro dos seus colegas. O que você acha, André Azar? Eu acho, Patrick Santos, que a gestão da Carmen Lúcia à frente do Supremo Tribunal Federal é uma desgraça. Não me lembro de uma pior. E olha que houve algumas muito ruins. É preciso falar em algum momento sobre essa espécie de autoritarismo soft da Carmen Lúcia. Porque ela tem um comportamento autoritário. Delicado. Olha que coisa contraditória. Mas autoritarismo não é exatamente sinônimo de truculência. É possível ser autoritário nas sombras. Esse encontro com o presidente Temer, não aqui nesse programa, porque aqui a gente fala tudo, mas esse encontro com o presidente Temer causa um certo curto-circuito em outros lugares. Porque quando Temer e Gilmar Mendes, conforme disse a Vera, e nós batemos aqui, aí ai Jesus. Não pode, tramas secretas acontecendo. Quando é a Carmen Lúcia, a premissa da qual se parte, e me parece a correta, é de que é estranho, né? De que, poxa, a Carmen Lúcia, tão ansiosa do seu papel, se encontrando fora da agenda com o Temer, mas há uma tentativa de relativizar o caráter grotesco do encontro, porque se é grotesco para o Gilmar Mendes, que não é presidente do Supremo, é grotesco para a Carmen Lúcia, que é presidente de um poder, conforme exatamente disse a Vera. E aí, como é que a gente fica? A rigor, do ponto de vista prático, há muito pouco que ela possa fazer agora. O Temer já está incluído no inquérito,
o seu sigilo barbaramente já foi quebrado sob ordem do ministro criativo, inventor, revolucionário Roberto Barroso. O Temer pode ter ido lá na pior das hipóteses chorar as pitangas. Mas é feio. A coisa mais feia que há sobre a Carmen Lúcia recentemente é esse encontro a que a Vera fez referência, não com Temer. Aquele que, diante da pressão para se colocar a questão da prisão após condenação em segunda instância na pauta do Congresso, a pressão que de fato existe, a questão dos habeas corpus, a ação declaratória de constitucionalidade sobre a qual ela está sentada, a pressão é muito grande. Em vez de tratar isso publicamente, republicanamente, chama os pares para a conversa no gabinete. Ela é presidente do poder. Há algum constrangimento em dizer para que eles não provoquem a discussão no plenário? Isso não é uma atividade autoritária da Beata? Que tal? O que você achou desse encontro, Marcelo Madureira? Pois é, primeiro eu quero pedir desculpas pelo atraso, eu estava em trânsito aqui do Rio para Belo Horizonte, o avião atrasou, mas enfim, eu concordo em parte com a Andreasa, quer dizer, tudo que é conversa de gabinete, que é conversa ao pé do ouvido, principalmente entre poderes de um regime democrático, não fica bem, não pega bem, não destoa, entendeu? Eu já falei na sexta-feira de como está difícil, como é difícil o momento que o país atravessa e principalmente o Poder Judiciário, né? Como o Poder Judiciário vive um momento destacado dos outros poderes, um protagonismo que talvez não deveria naturalmente ter. Mas o que se pode fazer? O que se deve fazer? Eu agora encontrei até no aeroporto com o ministro Leitão da Cultura, ficamos discutindo exatamente isso, né? Esse protagonismo exacerbado do Poder Judiciário frente aos outros poderes, né? E em muitos momentos, o que acontece? Os próprios ministros acabam também exagerando, errando, exacerbando os seus poderes, agindo de forma atabalhoada. Algumas vezes até aqui no programa eu fui contrário, né, ao Andreasa em muitos pontos, mas até eu faço uma certa autocrítica. Num momento tão delicado, convém aos nossos ministros ter o dobro do cuidado. Probleminha aí na comunicação, já o Marcelo Madureira volta. O Vera, e, aliás, quem apareceu e falou sobre esse encontro também foi o ex-procurador da República, o Rodrigo Janot, né? Ele disse que causa perplexidade que assuntos republicanos de tamanha importância sejam tratados em conversas matutinas e vespertinas. E também no Twitter ele criticou o trabalho da Raquel Dodge, ele destacando que em 6 meses de mandato ela não fechou nenhuma nova delação premiada. Rodrigo Janot não pode falar em conversas não republicanas, logo ele que protagonizou com o advogado Pier Paolo Bottini atrás de engradados de cerveja numa distribuidora de bebidas no Lago Sul, em Brasília. Né? Não faz tanto tempo assim. Eu não sei se ele se lembra, mas a gente se lembra, tem fotos, tem tudo mais desse encontro, um dos menos republicanos da história recente do país. Assim como se tem notícia das discussões por baixo do pano nada republicanas para o fechamento da delação dos irmãos Batista. Então, o Janot não é exatamente um exemplo para isso. Eu me lembro uma vez, Patrick, em 2015, quando eu liguei para ele para falar de uma conversa fora da agenda, na garagem do seu gabinete dele com o então ministro José Eduardo Martins Cardoso. Ele gaguejou e disse que eles tinham tratado dos salários dos procuradores da República. Em seguida, liguei para o ministro José Eduardo, que deu uma outra explicação completamente diferente. Ou seja, o que eles tinham ido tratar, na verdade, era a Lava Jato, que estava comendo solta naquela época. Então, ele não é exemplo para isso. Quanto às delações, de fato, há um ritmo bem mais lento por parte da equipe da procuradora Raquel Dodge. O que eu ouço? Que estão em curso as delações, tanto do Léo Pinheiro, faltou o sobrenome dele, obrigada, Léo Pinheiro da OAS, quanto a do Antônio Palocci. As duas que estão se prolongando aí, que não saem há algum tempo, mas que não estão paradas, estariam andando, só sendo cercadas de cuidado antes de serem homologadas. Vai lá, Andreasa. Pois é,
Não dá para o Janot se transformar agora em ombudsman da atividade do Ministério Público, de sua sucessora. Demorou, né? Tá aí dando cursos pelo mundo todo. A Vera lembrou desse episódio recente, é de setembro de 2017, se eu não me engano, do dia 10 de setembro de 2017, aquele encontro que eu acho que pode ser considerado convescote noturno, não é isso, Janot? Em que o doutor se encontrou com o advogado do Joesley Batista por um chopinho, de óculos escuros, né? Um ambiente fechado, protegido por engradado. Isso, para mim, configura convescote. Convescote segundo a gramática, segundo a etimologia do doutor. Essa que ele quer aplicar ao encontro feio do Temer com a Carmen Lúcia. Mas há mais encontros do Zé Eduardo Cardoso. A Vera falou agora desse encontro que ela apurou, e eu me lembrei de um outro que foi relatado numa matéria ainda na Folha de São Paulo, no dia 8 de março de 2015, pela repórter Andréa Sadi, hoje da Globo News, naquela ocasião na Folha de São Paulo, que dava conta de um encontro do Dr. Janot, já Procurador-Geral da República, com o mesmo Zé Eduardo Cardoso em Buenos Aires, no Puerto Madeiro, certamente comendo um chouriço, tomando um vinhozinho, poucos dias antes da Lava Jato chegar à Suíça para desbaratar as contas do senhor Paulo Roberto Costa. E aí? É convescote. Convescote também pode ser internacional, né, Patrick Santos? Ah, pode. Não dá, Janot? Não dá, Janot, não dá. Tá tuitando demais o nosso Janot.